Enquanto o mundo processava as explosões em Caracas, na madrugada de 3 de janeiro, uma cena de filme ocorria nos aposentos privados do Palácio de Miraflores. Nicolás Maduro não estava sozinho. Ao seu lado, capturada pela Força Delta dos Estados Unidos, estava a mulher que Washington considera o verdadeiro cérebro político da Venezuela, Cília Flores. Arrastada de seu quarto junto com o marido às 13h45 da manhã, sob o estrondo de explosões que sacudiam a capital, Cília não foi uma captura acidental. Ela estava na lista de alvos prioritários desde o início do planejamento da operação. Para o Departamento de Justiça americano, ela não é apenas a primeira-dama. Ela é a primeira combatente. Título que ela mesma adotou com orgulho. Uma peça fundamental que deu sustentação jurídica, estratégica e política ao regime chavista por mais de uma década. Os operadores da Força Delta tinham ordens específicas. Maduro e Flores juntos. Não um sem o outro. Porque separar o casal seria deixar metade do cérebro do regime funcionando. Cília Adela Flores de Maduro. Nascida em 25 de maio de 1956, em Tinaquilo, estado de Cojedes, 70 anos quando foi capturada. Cília Flores não é apenas a esposa do presidente. Ela é a arquiteta do sistema, a engenheira do poder, a estrategista que transformou o chavismo em máquina política imbatível. Advogada formada pela Universidade Santa Maria de Caracas, especializada em direito trabalhista e criminal. Inteligente, meticulosa, implacável. Características que a tornaram indispensável desde os primeiros dias do movimento bolivariano. Sua história se confunde com o próprio nascimento do chavismo. Em 1992, quando Hugo Chávez tentou dar um golpe de Estado e foi preso, quem garantiu sua liberdade? Cília Flores. Enquanto muitos militares desertavam, enquanto apoiadores recuavam com medo de perseguição, Cília via algo diferente no jovem tenente-coronel preso. Ela via potencial, via futuro, via poder. Foi nos corredores sombrios das prisões venezuelanas, nos tribunais de Caracas, nas salas de interrogatório, que ela conheceu Nicolás Maduro. Ele era um jovem sindicalista, motorista de ônibus que havia entrado no círculo de Chávez como parte da equipe de segurança. Cília era 20 anos mais velha que Maduro, mais experiente, mais conectada, mais estratégica, e percebeu nele o que outros não viam: maleabilidade, lealdade absoluta, alguém que ela poderia moldar. Inseparáveis há mais de 30 anos, o casal Maduro Flores construiu uma simbiose de poder única na história política venezuelana. A dinâmica era clara. Maduro seria a face pública, o carisma das massas, o discurso inflamado, o homem do povo. Enquanto isso, Cília operava nas sombras da Assembleia Nacional, construindo o verdadeiro poder. Em 2006, Cília foi eleita deputada. Em 2006, tornou-se a primeira mulher a presidir o parlamento venezuelano. Não por acaso, por design. Durante sua gestão como presidente da Assembleia Nacional, entre 2006 e 2011, Cília ficou famosa, ou infame, por 3 coisas. Primeiro, expulsar jornalistas críticos das sessões parlamentares. Qualquer repórter que fizesse perguntas inconvenientes era removido pela segurança. A Assembleia se tornou uma câmara de eco do chavismo. Segundo, nomear dezenas de familiares para cargos estratégicos no governo. Primos, tios, sobrinhos, cunhados. O parlamento venezuelano virou empresa familiar, o que muitos chamam de clã Flores. Terceiro, blindar o presidente Hugo Chávez de qualquer investigação ou crítica parlamentar. Sob sua presidência, a Assembleia Nacional aprovou todas as leis que Chávez queria, sem exceção. Mas o verdadeiro teste de poder de Cília veio em 2013, quando Hugo Chávez morreu de câncer. 5 de março de 2013. Hugo Chávez morre em Caracas. O chavismo entra em pânico. Quem seria o sucessor? Diosdado Cabello, o homem forte do regime, presidente da Assembleia Nacional, com conexões profundas nas Forças Armadas.
Ou Nicolás Maduro, o vice-presidente, escolhido por Chávez em seu leito de morte. A Venezuela à beira de uma guerra interna pelo poder. Facções militares se mobilizando, generais conspirando, políticos negociando nos bastidores. E no centro dessa tempestade, Cília Flores. Especialistas em política venezuelana são unânimes. Sem o conselho de Cília, Maduro talvez não tivesse sobrevivido às sangrentas disputas internas pela sucessão de Chávez. Foi ela quem mediou entre as facções militares. Foi ela quem negociou com Diosdado Cabello, seu maior rival. Foi ela quem garantiu o apoio dos grupos econômicos que sustentavam o regime. Foi ela quem orquestrou a narrativa de que Maduro era o herdeiro legítimo, ungido pelo próprio Chávez. Em abril de 2013, Maduro venceu as eleições por margem apertadíssima, 50,61% contra 49,12% de Henrique Capriles. Menos de 2% de diferença. Eleições contestadas. Mas Maduro estava no poder. E ao seu lado, invisível mas onipresente, Cília Flores operava. Em 2015, ela se casou oficialmente com Maduro. Já viviam juntos há 2 décadas, mas o casamento selou simbolicamente a parceria política. Ela não seria apenas conselheira. Seria primeira-dama. Seria co-governante de fato. Mas o brilho do poder começou a dar lugar às sombras do crime 10 de novembro de 2015. Port-au-Prince, Haiti. Uma operação do DEA, Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos, culmina na prisão de 2 jovens venezuelanos em um hotel de luxo. Seus nomes, Efraim Antônio Campo Flores e Francisco Flores de Freitas. Idades, 29 e 30 anos. Profissão declarada, empresários. Identidade real, sobrinhos de Cília Flores, filhos de um de seus irmãos. A acusação? Conspiração para importar 5 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. 5.000 quilos. Valor de rua estimado. Mais de 200 milhões de dólares. O caso, que ficou conhecido como o escândalo dos sobrinhos, revelou algo que os Estados Unidos vinham suspeitando há anos. O círculo íntimo da família presidencial estava profundamente envolvido no narcotráfico internacional. Os detalhes da operação eram cinematográficos. Agentes infiltrados do DEA se passaram por membros de um cartel mexicano interessados em comprar cocaína. Os sobrinhos de Cília negociaram diretamente com eles. Marcaram encontros, discutiram preços, definiram rotas. E em conversas gravadas pelos agentes americanos, os sobrinhos disseram algo explosivo. Estavam fazendo isso com conhecimento e aprovação de Cília e Nicolás. Citaram os nomes, diretamente. Mais chocante ainda, os sobrinhos alegaram que precisavam do dinheiro para financiar a campanha eleitoral do Partido Chavista, o PSUV. Narcotráfico como fonte de financiamento político. Em novembro de 2017, após julgamento em Nova York, Efraim Antônio Campo Flores e Francisco Flores de Freitas foram condenados a 18 anos de prisão cada um. Estão cumprindo pena nos Estados Unidos até hoje. A reação de Maduro e Cília foi imediata e previsível. Negação total. Maduro chamou a prisão de sequestro. Disse que era a armação da CIA, que os sobrinhos foram enganados, que eram vítimas de uma conspiração imperialista. Cília ficou em silêncio público inicialmente, mas em pronunciamentos posteriores descreveu os sobrinhos como jovens inocentes, perseguidos por ousarem ter o sobrenome Flores. Chamou os ataques à sua família de covardia imperialista. Disse que era vingança dos Estados Unidos contra o governo bolivariano. Mas os fatos eram devastadores. Havia gravações, havia testemunhas, havia provas materiais. O júri em Nova York não teve dúvidas. Culpados. A partir daquele momento, Cília Flores deixou de ser apenas uma figura política controversa. Ela se tornou, aos olhos de Washington, parte de uma organização criminosa transnacional. Em 2019, os Estados Unidos impuseram sanções diretas contra Cília Flores, congelamento de ativos, proibição de entrada no território americano.
Acusações formais de corrupção e violação de direitos humanos. A justificativa? Cilia Flores se beneficiou da corrupção relacionada ao regime de Maduro e está cúmplice na erosão das instituições democráticas venezuelanas. Mas o cerco internacional nunca parou. Sancionada por crimes contra a humanidade, Cilia Flores tornou-se uma figura polarizadora. Para o regime, uma heroína da resistência. Para a oposição, a mulher que lavava os pecados de uma ditadura. Cilia Flores não recuou. Pelo contrário, abraçou a narrativa de perseguição e transformou-a em arma política. Ela adotou o título de primeira combatente, não primeira-dama, combatente, como se estivesse em guerra permanente contra os inimigos da Revolução Bolivariana. Em comícios e eventos oficiais, Cilia sempre aparecia ao lado de Maduro, não como esposa decorativa, como comandante, frequentemente vestida de vermelho, a cor do chavismo, frequentemente discursando com a mesma retórica inflamada do marido. Sua influência ia muito além do protocolo. Ministros eram nomeados após consulta com ela. Generais eram promovidos com sua aprovação. Decisões econômicas passavam pelo seu crivo. Opositores a Maduro frequentemente diziam: na Venezuela há dois presidentes, Maduro e Cilia. E havia evidências disso. Em 2019, quando Juan Guaidó se declarou presidente interino e foi reconhecido por mais de 50 países, quem coordenou a resposta do regime? Cilia Flores. Foi ela quem articulou com as Forças Armadas para garantir que não houvesse deserções em massa. Foi ela quem negociou com Rússia e China para manter apoio internacional. Foi ela quem mobilizou as bases chavistas nas ruas. Maduro tinha o cargo, Cilia tinha o poder. Em 2022, o regime venezuelano fez algo surreal. Lançou uma série animada protagonizada por Cilita, uma versão em miniatura e heróica de Cilia Flores. Na animação, Cilita era uma super-heroína que lutava contra vilões imperialistas. Voava pelo céu de Caracas, salvava crianças, defendia a Revolução Bolivariana, tudo em estilo infantil, colorido, bizarro. O governo distribuiu bonecas físicas da personagem, Cilita de plástico, com capa vermelha, punho erguido, sorriso congelado. A propaganda era tão descarada que virou piada internacional. Memes explodiram nas redes sociais. Cilita, a super-heroína do narcotráfico. Cilita versus DEA. Cilita e os sobrinhos perdidos. Mas para o regime, fazia sentido. Era a tentativa de humanizar Cilia, torná-la acessível, transformar a advogada dura e calculista em ícone pop. Não funcionou. A opinião pública internacional já havia formado sua imagem dela, e não era de heroína. 28 de julho de 2024. Eleições presidenciais na Venezuela. Maduro enfrentava o maior desafio de sua carreira política. A oposição, unida pela primeira vez em anos, tinha Maria Corina Machado como líder. Uma mulher que galvanizava multidões, que prometia mudança real. Mas Machado foi desqualificada de concorrer. Acusações inventadas. Perseguição judicial. O regime não permitiria que ela competisse. No lugar dela, a oposição colocou Edmundo González Urrutia, um diplomata de 75 anos. Figura respeitável, mas sem o carisma de Machado. A campanha foi brutalmente desigual. Maduro usou todos os recursos do Estado. Cilia coordenou a máquina eleitoral chavista. Distribuição de alimentos condicionada a voto. Ameaças veladas a funcionários públicos. Controle absoluto dos meios de comunicação estatais. E mesmo assim, no dia da eleição, algo extraordinário aconteceu. A oposição organizou uma contagem paralela de votos. Voluntários em milhares de sessões eleitorais fotografaram as atas oficiais. Compilaram os resultados. Publicaram online. A conclusão era inescapável. Edmundo González havia vencido com 67% dos votos. Maduro tinha apenas 30%. Mas o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime, anunciou vitória de Maduro com 51%. Fraude escancarada, descarada, impossível de esconder. Protestos explodiram nas ruas. Repressão foi brutal. Dezenas mortos.
milhares presos. Cília Flores, em pronunciamento televisivo, chamou manifestantes de terroristas financiados pelo Império. A comunidade internacional não reconheceu o resultado. Estados Unidos, União Europeia, maioria da América Latina, todos declararam que Edmundo González era o presidente eleito legítimo. Mas Maduro e Cília se agarraram ao poder, literalmente, com apoio das Forças Armadas, corrompidas, cooptadas, compradas. Os meses seguintes foram de tensão crescente. Estados Unidos aumentaram sanções, declararam o Cartel de los Soles, a alegada organização de narcotráfico controlada por oficiais militares venezuelanos, como grupo terrorista internacional. Maduro estava na lista, Diosdado Cabello estava na lista, e Cília Flores também, não mais como esposa do presidente, como membro ativo de organização criminosa. A recompensa por informações que levassem à captura de Maduro foi aumentada para $50 milhões em setembro de 2025. Para Cília, 10 milhões. Operação Lança do Sul começou em agosto de 2025. Porta-aviões no Caribe, submarinos nucleares, ataques a embarcações suspeitas de narcotráfico, mais de 80 mortos entre setembro e dezembro. O cerco militar estava se fechando, mas havia outro cerco, o psicológico. Fontes próximas ao casal relataram que Cília e Maduro sabiam que o tempo estava acabando, que a operação militar viria. Era questão de quando, não de se. Em dezembro de 2025, Maduro deu entrevista onde disse estar disposto a dialogar com Trump, com fatos em mãos sobre acusações de narcotráfico. Tarde demais. 2 de janeiro de 2026. Condições meteorológicas ideais. Luz verde para a operação. 3 de janeiro, 2 da manhã. Força Delta em posição. O alvo, Palácio de Miraflores, residência oficial. Mas a inteligência americana sabia que Maduro e Cília dormiam em local diferente. Uma residência privada fortificada nas colinas de Caracas. 2 helicópteros, Chinook, modificados. Operadores vestidos de preto. Visão noturna. Supressores nas armas. Silêncio quase absoluto. Bombardeios simultâneos em bases militares estratégicas mantinham forças armadas venezuelanas ocupadas. Caos coordenado. Enquanto todos olhavam para explosões, a Força Delta se movia nas sombras. 3h45 da manhã. Entrada forçada na residência. Guarda-costas foram neutralizados sem disparos fatais. Ordens eram minimizar baixas. Maduro estava no quarto principal. Cília ao seu lado. Relatos de operadores, ainda não confirmados oficialmente, dizem que Maduro tentou resistir verbalmente. Gritou que eram invasores, que isso era golpe de Estado, que a história julgaria os Estados Unidos. Cília, segundo as mesmas fontes, permaneceu em silêncio, olhar fixo, calculista até o último momento. Como se já soubesse que não havia mais cartas para jogar. Algemas, capuzes, extração rápida. Helicópteros decolaram sob fogo de cobertura. Caças F-35 escoltaram até ponto de transferência não divulgado. De lá, a aeronave militar de transporte. Destino, Estados Unidos. Duração total da operação desde entrada até extração, 17 minutos. Cília Flores está agora em solo americano, sob custódia federal. Ela será levada ao Distrito Sul de Nova York. O mesmo tribunal que condenou seus sobrinhos em 2017. O mesmo tribunal que julgou El Chapo Guzmán. O mesmo tribunal especializado em casos de narcotráfico de alto nível. As acusações formais contra ela ainda não foram totalmente reveladas, mas promotores americanos têm construído caso há anos. Possíveis acusações: conspiração para tráfico internacional de narcóticos, lavagem de dinheiro em larga escala, associação com organização terrorista, crimes contra a humanidade e obstrução da justiça. Pena potencial, prisão perpétua. Mas Cília tem uma carta que pode jogar. Cooperação. Promotores federais adoram testemunhas colaboradoras.
se Cília concordar em testemunhar contra outros membros do regime, Diosdado Cabello, generais corruptos, empresários cúmplices, pode conseguir acordo, redução de pena, talvez até liberdade condicional após alguns anos. A grande questão é, Cília Flores, a estrategista que manteve segredos por décadas, que protegeu o regime mesmo quando sobrinhos foram presos, trairá agora? Ou permanecerá leal até o fim? Na Venezuela, sem Cília, o regime está órfão. Diosdado Cabello pode tentar assumir poder, mas ele não tem a sutileza dela, não tem as conexões, não tem a capacidade de mediar conflitos internos. Generais que respondiam a ela agora estão sem liderança clara. Alguns podem negociar com o novo governo, outros podem tentar resistir. Fragmentação é real. A captura de Cília Flores é, em muitos aspectos, mais devastadora para o chavismo que a captura de Maduro. Maduro era a face. Cília era o cérebro. Maduro discursava. Cília decidia. Maduro assinava decretos. Cília escrevia os decretos. Analistas políticos venezuelanos são unânimes. O regime pode sobreviver sem Maduro, não pode sobreviver sem Cília. E agora? Ela está presa. A 7.000 quilômetros de distância, trancada em cela federal americana, sem comunicação com Venezuela, sem capacidade de coordenar resistência. O julgamento que se aproxima promete ser o evento jurídico mais impactante do século, não apenas pelos crimes alegados, mas pelo que será revelado, porque Cília Flores sabe de tudo. Ela esteve presente em todas as reuniões importantes, ouviu todas as conversas, conhece todos os esquemas, tem todos os segredos. Se ela decidir falar, e isso é um se enorme, o que vier à tona pode desmantelar não apenas o regime venezuelano, pode expor redes internacionais de corrupção, pode implicar empresários, políticos de outros países, até líderes estrangeiros que fizeram negócios com Caracas. Cília Flores é figura complexa, vilã para uns, heroína para outros. Para opositores venezuelanos, ela é símbolo de tudo que deu errado. A advogada que usou conhecimento da lei para perverter a justiça. A primeira-dama que enriqueceu enquanto o país afundava na miséria. A estrategista que manteve ditadura funcionando mesmo quando era obviamente insustentável. Para chavistas leais, ela é guerreira. Mulher forte que enfrentou o Império Americano, que protegeu a Revolução Bolivariana, que nunca se curvou a pressões externas. Cília Flores acreditava genuinamente no projeto chavista? Provavelmente sim, nos primeiros anos. Ela estava lá desde 1992. Ajudou construir movimento desde zero. Mas ao longo de 3 décadas no poder, ideologia e crime se misturaram de forma indistinguível. Onde terminava a convicção política e começava a ganância pessoal? Impossível separar. O que é indiscutível, Cília Flores foi arquiteta de sistema que causou sofrimento massivo. 7 milhões de venezuelanos fugiram do país. Milhares morreram em protestos reprimidos. Economia colapsou. Sistema de saúde desmoronou. Fome se espalhou. E durante tudo isso, ela estava no centro do poder, tomando decisões, dando ordens, garantindo que regime sobrevivesse a qualquer custo. Nos próximos meses, Cília Flores enfrentará Tribunal Federal em Nova York. Será julgamento televisionado? Provavelmente não completamente. Processos federais têm restrições, mas cobertura da mídia será massiva. Defesa dela tentará argumentar que captura foi ilegal. Violação de soberania venezuelana. Que tribunal americano não tem jurisdição sobre atos cometidos na Venezuela? Que ela tinha imunidade como primeira-dama. Promotoria rebaterá. Ela não é primeira-dama legítima porque Maduro não era presidente legítimo. Eleições foram fraudadas. Ela é membro de organização criminosa. Não figura protegida por imunidade diplomática. Testemunhas serão chamadas. Dezenas delas. Ex-ministros que desertaram. Militares que fugiram. Empresários que cooperaram com DA. Sobrinhos que já estão presos podem testemunhar contra ela. Evidências documentais serão apresentadas. Transações bancárias. Comunicações interceptadas. Fotografias. Vídeos. Será espetáculo jurídico.
Mas também será acerto de contas histórico. E resultado? Difícil prever. Júris americanos em casos de narcotráfico tendem a condenar, especialmente quando acusados são estrangeiros ligados a regimes hostis. Mas Cília é advogada experiente, conhece sistema judicial, sabe como se defender. Se ela optar por acordo de delação premiada, pode evitar prisão perpétua, mas terá que entregar informações devastadoras. Se optar por lutar até fim, pode ser condenada e passar resto da vida na prisão. Enquanto isso, na Venezuela, novo capítulo começa. Edmundo González, presidente eleito legítimo, prepara-se para assumir. Maria Corina Machado emerge das sombras onde esteve escondida. Mas país que herdam está em ruínas. Economia destruída. PIB caiu 80% em 10 anos. Moeda sem valor. Inflação estratosférica. Infraestrutura colapsada. Estradas esburacadas. Pontes caindo. Sistema elétrico funcionando a 20% da capacidade. Saúde devastada. Hospitais sem equipamento. Médicos fugiram. Medicamentos inexistentes. Educação desmantelada. Escolas fechadas. Professores ganhando salários de fome. Universidades abandonadas. E pior, instituições corrompidas. Judiciário aparelhado. Polícia e militares envolvidos em crime. Burocracia ineficiente e corrupta. Reconstruir Venezuela levará décadas, não anos, décadas. E tudo isso é legado de Maduro e Cília. Eles não apenas governaram mal, eles destruíram sistematicamente tudo que funcionava. No centro de tudo isso está uma história de amor. Distorcida, tóxica, mas amor. Cília e Maduro estiveram juntos por 30 anos. Construíram vida. Construíram poder, enfrentaram inimigos juntos. Ela era mais velha, mais experiente, mais inteligente. Poderia ter escolhido qualquer parceiro político, mas escolheu Maduro e ficou ao lado dele mesmo, quando teria sido mais fácil abandoná-lo. Quando os sobrinhos foram presos, ela poderia ter se distanciado. Poderia ter negociado imunidade com americanos. Poderia ter traído o marido para salvar a si mesma. Não fez. Quando eleições de 2024 foram claramente perdidas, ela poderia ter convencido Maduro a sair, a negociar transição pacífica, a aceitar asilo em país aliado. Não fez. Ela escolheu lutar até o fim, ao lado dele. E agora, capturados juntos, extraídos juntos, presos juntos, enfrentarão justiça americana juntos. É amor? É cumplicidade criminosa? É codependência patológica? Provavelmente tudo isso misturado, mas o que é inegável? Eles se tornaram inseparáveis, não apenas emocionalmente, mas criminalmente. Destinos entrelaçados de forma irreversível. Ao ser extraída por via aérea sob fogo de cobertura, naquela madrugada de 3 de janeiro, a primeira combatente deixou para trás os palácios de Caracas para enfrentar o mesmo tribunal em Nova York que condenou seus sobrinhos. A captura de Cília Flores é o golpe final na estrutura de poder venezuelana. Sem sua principal conselheira, Maduro não perde apenas a esposa. Ele perde a estratégia que o manteve no poder por 13 anos. Ele perde o cérebro da operação. O julgamento que se aproxima promete revelar como o amor e o crime se misturaram no topo da pirâmide de Caracas. Como advogada brilhante, se tornou arquiteta de regime criminoso. Como primeira-dama, virou primeira combatente de organização narcoterrorista. Cília Flores passou de defensora de direitos trabalhistas a acusada de tráfico internacional de drogas. De presidente da Assembleia Nacional a prisioneira federal americana. De heroína bolivariana a vilã global. Sua história é a história da Venezuela dos últimos 30 anos. Ascensão e queda. Ideais e corrupção. Poder e crime. E agora, em cela americana, aos 70 anos, ela tem escolha final a fazer: cooperar com justiça americana e, possivelmente, reduzir pena, mas trair tudo e todos que conheceu. Revelar segredos, destruir aliados, ou permanecer leal, lutar no tribunal, arriscar prisão perpétua, mas manter código de silêncio. O que Cília Flores escolherá?
Nos próximos meses, o mundo inteiro assistirá a esse drama judicial se desenrolar. Cada audiência será notícia internacional. Cada testemunha será analisada. Cada evidência será debatida. Mas independente do resultado no tribunal, o veredicto da história já foi dado. Cília Flores será lembrada como a arquiteta de um dos regimes mais destrutivos da América Latina moderna. A advogada que usou seu conhecimento para subverter a justiça. A primeira-dama que escolheu poder sobre princípios. E talvez, no silêncio de sua cela federal, ela reflita sobre as escolhas que fez, sobre o país que ajudou a destruir, sobre os milhões que fugiram, sobre os milhares que morreram, ou talvez não. Talvez até o fim ela acredite que estava do lado certo da história. Esta é a história de Cília Flores, a primeira combatente. O cérebro do chavismo, a mulher que sabia demais. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo que não se contenta com manchetes superficiais. Este canal existe para trazer as camadas profundas das histórias que mudam o mundo. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe este vídeo e comente. Você acha que Cília Flores vai cooperar com a justiça americana ou permanecerá leal até o fim? A Venezuela está escrevendo um novo capítulo e nós estaremos aqui documentando cada página.